Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Essa semana nós tivemos pequeno atraso no vídeo, por motivo de saúde mesmo, tá? Então, eu gostaria de pedir desculpas aos senhores. Eu sei que a gente tem mantido aí uma frequência com os vídeos, né? Na segunda, terça-feira. Hoje já é quinta, então me desculpem por isso, mas é por uma questão de saúde mesmo, tá bom? Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores do canal, que sempre se mantêm aí de maneira formal, de maneira anônima, colaborando com o nosso canal. Muito obrigado. Bom, gente boa, é a 12ª lição. Estamos comentando hoje Apocalipse 10 e vamos fazer um pequeno ajuste também com o capítulo 11, né? Porque o tema ele vai pegar os dois, então não quero fragmentar esse tema. Então, o capítulo 11, nós vamos estudar ele até o versículo 14 hoje. Estamos dentro do septenário das trombetas, Apocalipse 8, 8:2 a 11:19, né? Então, nós vamos finalizar essa temática das trombetas já na próxima aula. Nós vamos fazer a finalização dessa temática com a conclusão da ideia central desse septenário, que ele de fato significa. Bom, nessa segunda parte de Apocalipse 10, 1 a 11, 14, nós temos a segunda parte da intervenção de Deus dentro desse septenário. É necessário que Deus intervenha. O autor ele deixa isso explicitamente claro. Dentro do processo de revelação, é necessário que se faça a intervenção de Deus. Primeiro, para que toda e qualquer situação corrupta seja remediada. A revelação de Deus na economia do Antigo Testamento é precisamente o tema dessa segunda parte, ou seja, a motivação pelo qual Deus se manifesta. Então, essa parte da sexta trombeta, que é a trombeta, não a última, mas a penúltima, lembro sempre falando, o 6 ele tem esta temática dentro do Apocalipse, é a hora de colocar os pingos nos is da história. Apocalipse 10, 1, 3 vai então introduzir isso. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem com um arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, suas pernas colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. É uma nova visão que se inicia aqui. O anjo, diferente dos anteriores, é apresentado e descrito com numerosos traços simbólicos. É uma imagem grandiosa que evoca uma cena marinha após uma tempestade. Então, depois da tempestade, a gente percebe que se forma um arco-íris sobre o mar. Quando as nuvens rasgam o sol, lança raios poderosos e aí surge esse arco-íris, né? O anjo aparece como um ser poderoso, dotado de força. Ele vem do céu, ele desce à terra. Então, as quedas angelicais anteriores, com consequências nocivas, são contrastadas por esta descida, por essa manifestação que agora traz algo benéfico. O anjo que agora aparece não é um destruidor, mas é um mediador de Deus e é caracterizado por símbolos típicos da teofania, né? Então, todas as teofanias do Antigo Testamento, elas são lembradas nesse texto agora. Para gente que tem um amor assim pelo texto bíblico, que gosta de estudar, é muito bonito. Aqui não existe nada de digamos assim, de mistérico, de esotérico. Não. É uma reflexão feita por um homem conhecedor da sua cultura teológica, e ele mostrando que todas essas manifestações de Deus no Antigo Testamento
elas eram prefigurações do bem que Deus quer fazer, do bem que Deus quer propiciar ao seu povo. Então, esse anjo que é apresentado aqui é a manifestação do próprio Deus. Deus que quer trazer a salvação, quer apresentar a salvação. E aí vamos aos elementos que estão contidos. A nuvem, né? Isso é claro que a gente faz memória de Êxodo 16. Um sopro de vosso hálito, o mar os sepultou, submergiram como chumbo nas águas. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então nós temos a imagem do mar, nós temos a imagem da nuvem, o arco-íris. Ezequiel 1, 28. Como o arco-íris que apareceu nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão, a imagem gloriosa do Senhor. Vendo isso, prostrei-me com o rosto em terra e escutei a voz que dizia. E aí, a imagem do sol, ela é própria do Apocalipse. Apocalipse 1,16 já havia feito esta apresentação. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada. Seu rosto assemelhava-se ao sol, quando brilha com toda a força do dia. Pilares de fogo. Pés, sustentáculos de fogo. Êxodo. Rasguei de modo os céus e livrei meu povo. E estabelecerei que sou o Senhor. Né? A voz de um leão. Amós 1:2. Ele diz: o Senhor rugirá de Sião, trovejará em Jerusalém. Os prados dos pastores estarão de luto, o cume do Carmelo secará. Amós 3:8. Um leão que ruge. Quem não o temerá? O Senhor Yahvé fala. Quem não profetizará? Acima de tudo, ele é, de acordo com a opinião judaica comum, o intermediário de Deus no dom da lei. Então, este anjo do Senhor é um intermediário, é aquele que apresenta a lei, é aquele que apresenta os mandamentos do Antigo Testamento. E isso, Atos dos Apóstolos, Atos 7, 38, 53. Este é que esteve entre o povo congregado no deserto, o anjo que falava no Monte Sinai. E com os vossos pais recebeu as palavras da vida para nos transmitir. 53. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos, não aguardastes. Então, São João está fazendo a memória, está fazendo menção àquela entidade divina que faz um intermediário. Enquanto o homem não pode ir a Deus, Deus acha um mensageiro especial para que a lei chegue ao homem, para que os mandamentos cheguem ao homem. Gálatas também, nós vamos ter essa expressão. Paulo vai lembrar. Então, que é essa lei? Que é a lei? É um complemento ajustado em vista às suas transgressões, até que viestes a descendência a quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passada por um intermediário. Hebreus também, o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, ele também lembra disso. A palavra anunciada por intermédio de anjos era tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Então, é de conhecimento, eu sempre falo aqui, que o livro do Apocalipse trabalha com informações comuns à cultura hebraica, comuns à cultura daquele tempo. Então ele não está fazendo elucubrações teológicas, visões esotéricas, não. Ele está usando de ferramentas, né? Até essa semana eu estava dando uma aula aos meus alunos de Cristologia, e então um dos meus alunos, muito dedicado a ele, quero parabenizar ele pela pergunta, ele fez uma pergunta, mas parece que São João, ele
de certa maneira, ele complica a coisa, né? Coloca muita imagem. Daí ele diz assim: é que para nós que não temos conhecimento dessas imagens, nós não temos a cultura judaica e nós raramente gastamos o nosso tempo para entender os símbolos que estão na Sagrada Escritura, símbolos e imagens que são usadas para explicar fenômenos, para explicar situações, para explicar conceitos que foram se solidificando na cultura deste povo. Então, isso que para nós é assustador, para eles é uma linguagem comum, até posso dizer assim, em alguns casos vulgar. Então, quando eles veem esse arco-íris, quando eles veem a nuvem, quando eles veem o fogo, quando eles veem o sol e todas essas figuras, eles sabem que está se falando de um mensageiro de Deus. Porque esses são os atributos que o Antigo Testamento dá ao mensageiro de Deus. E aí eu fazia a comparação. Quando nós vemos a imagem de São Francisco, o que vem à mente? E aí a pessoa me respondeu: pobreza, humildade, dedicação, entrega, abnegação. É isso. Esse conceito que a gente pode expressar até mesmo por ver uma imagem, né? Quando nós vemos um crucifixo, o que isso transmite para nós? O que isso é parte da nossa cultura, né? É um ato de amor extremado. Então, essa relação, essa compreensão é a mesma compreensão que São João e as ferramentas que ele tem para trabalhar. Então, essas ferramentas que já eram usadas no Antigo Testamento para fazer as pessoas refletirem sobre a sua vida, sobre a sua história, são tomadas por João, encaixadas, reinterpretadas para que as pessoas possam fazer uma compreensão da sua história da salvação, do propósito de sua vida, da sua caminhada. E elas são tão magníficas que eu posso fazer essa reflexão no livro do Apocalipse várias vezes, e eu já li vários comentários do Apocalipse, e eu não achei um igual ao outro, exatamente por causa disso, porque de acordo com o grau de conhecimento desta simbologia, desta cultura que está por detrás desses símbolos, é mais profunda ou mais superficial será a apresentação, será a reflexão que será feita do Apocalipse, do texto específico, ou de um capítulo inteiro, ou da obra inteira. Então, essa realidade é que nós estamos tocando aqui. Esses símbolos, eles são de conhecimento do povo. Eles são de conhecimento do povo cristão. Eles são de conhecimento dos judeus. Eles são de conhecimento daquele grupo que vai tomar pela primeira vez. E lembro, primeiras aulas do Apocalipse. São João é o primeiro teólogo, aquele que primeiro faz uma reflexão sobre a teologia cristã. Ele que funda as bases. E a ferramenta que ele apresenta aqui ela é muito interessante, porque ela é como que uma ferramenta que vai se adequando a outras realidades. Por quê? Porque ele ensina a pensar. Ele ensina as pessoas a refletirem. E a partir dessa reflexão, dessa ferramenta, eu posso fazer reflexões infinitas a partir da minha vida, da minha história, a partir da palavra de Deus, do conhecimento que eu tenho dela, da busca que eu tenho em relação a ela. Então, isso aqui foi um adendo que eu fiz nessa aula para a gente entender que o conteúdo que nós estamos trabalhando ele está dentro de um processo que, primeiro, quer fazer uma reflexão sobre a história da salvação, mas, acima de tudo, quer fazer com que gerações futuras possam também ter uma ferramenta onde se espelhar de como refletir sobre a sua história. A partir da palavra de Deus, a partir dos acontecimentos históricos que aconteceram, a manifestação de Deus no tempo, no espaço e na nossa vida. Tudo isso à luz da graça de Deus e do Espírito Santo. Retomemos o tema. Bom,
Em sua mão, na verdade, este pequeno livro que é apresentado na cena, em torno do qual está toda a visão concentrada, pelo poder que o Apocalipse dá ao Antigo Testamento, é menor que o livro que apareceu no capítulo 5. Por quê? Aquele grande livro que está sobre a mesa entre o altar e o altar da palavra e do sacrifício. Aqui, esse pequeno livro, ele está aberto. Ele é acessível, de fácil compreensão. Apocalipse 10, 3b a 4. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. E quando cessaram de falar, dispunha-se a escrever. E eu escrevi uma voz do céu que dizia: sela o que fala os 7 trovões e não escreva. De repente, outro elemento é adicionado. Aqui a voz do anjo. A voz desses 7 trovões. O trovão é um elemento clássico da teofania. Representa a própria voz de Deus. É Deus que fala. Nós temos isso nós temos isso no Antigo Testamento várias vezes, né? Deus que fala através desta vigorosa manifestação, né? O trovão, na voz do trovão. De acordo com a crença generalizada no judaísmo, em todas as revelações divinas, né? Muito disso, existe um segredo, né? Que era guardado entre os círculos judeus e se transformava em outros escritos, os ditos escritos apócrifos, né? Daniel 8:26, a visão que foi apresentada sobre as noites e manhãs perfeitas e verídicas, mas tu guarda esta visão em segredo, pois ela se refere a dias longínquos. Então, muito mais do que está escrito no Antigo Testamento foi revelado ao povo de Israel. Existe uma colocação de que mais ou menos de 90 obras consideradas pelos hebreus inspiradas, apenas aquelas as obras que temos no Novo Testamento, né? 94 livros, né? 24 ficaram no Antigo Testamento. 70 outros livros se perderam, né? Existe um livro de Daniel que tem um critério semelhante para falar disso, né? Então, esta cena, Daniel 12, eu estava citando Daniel e esqueci de dizer o que eu tinha que dizer. Daniel 12, 4. Quanto a ti, Daniel, guarda isso em segredo e conserva esse livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele se recorrerem vão aumentar o seu conhecimento. Então, o autor de uma obra, ele tinha mais ainda a apresentar, mas não foi permitido a ele revelar. Foi pedido para ser guardado. Então, João provavelmente ele pretende enfatizar com essa imagem a incompletude da revelação do Antigo Testamento. Olha que ferramenta extremamente sábia. Ou seja, ele está apresentando, ele está mostrando, mas ele está dizendo que tudo aquilo que foi escrito não é tudo. É apenas a parte que foi escrita. Existem muitas outras coisas que foram manifestadas ao povo de Israel, mas não foram permitidas que se tornassem públicas. Exatamente pelo grau de completude e também pelo dado da fé. A experiência de Cristo não é uma experiência teológica, simplesmente teológica. Ela é uma experiência humana. Ela é uma experiência existencial. Jesus Cristo não queria ser apenas reconhecido como um conceito. A sua proposta é manifestar Deus.
Eu lembro que a cena dos apóstolos, Tiago e João, onde moras, né? Onde moras? Vinde e vede. Vinde e vede. Faça a experiência. Quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que é isso. E vós? Quem dizeis que eu sou? Então, esta é a dinâmica. Jesus Cristo não queria ser apenas um conceito manifestado. Ele é o verbo divino que se fez carne. A palavra que, no papel, ela é estática, mas uma vez que ela toma vida, ela toma corpo, ela toma infinitas possibilidades. Ela torna-se infinitamente possível. Então, esta é a lógica que São João no Apocalipse está apresentando para os cristãos de todos os tempos. Ou seja, o grande problema com os judeus foi achar que a palavra que estava apresentada, ela resumia quem era Deus. E não, ela simplesmente apresentava os traços, os caminhos, como sinalizadores. E aí nós temos aquelas cenas que eu falei, as imagens, as prefigurações, mas não será um livro que vai definir quem é Deus e como Deus tem que se manifestar ou como Deus tem que se portar. Aí que pegou. Porque muitos judeus não acreditaram em Jesus Cristo porque ele era muito mais daquilo que eles esperavam. Parece um absurdo, né? Mas dentro de uma mente judaica que trabalha toda essa estuda e trabalha, vamos dar um exemplo clássico, São Paulo. São Paulo não podia, até o momento da teofania, da manifestação de Cristo, ele não conseguia conceber que o Messias veio, era um homem que foi crucificado. Então, como o Messias vem nos trazer a libertação, vem nos trazer a salvação, e ele é morto, e essa salvação acontece do mesmo jeito. Como isso? Isso não combina com o projeto que nos foi apresentado pelos profetas. Isso não combina com aquilo que nós esperamos que seja o Messias, que seja Deus. E aí ele dá de cara no caminho de Damasco com Cristo, aquele que ele achou que os judeus tinham matado, aquele que ele achou que estava destruindo quando ele permitiu a morte de Estevão. E aí ele descobre que tudo aquilo que ele acreditava, que ele conhecia, não tem mais sentido. Tudo aquilo é ultrapassado, tudo aquilo passou a ser arcaico, porque ele está diante daquilo que ele dizia que não existia. Ele está conversando com aquilo que ele julgava ser uma história, uma fábula, uma mentira. Ele está falando, ele está caminhando e ele vai fazer tantas outras experiências. Então é isso que São João está apresentando aqui, que a lei ela é limitada ela tem as prerrogativas de ser um caminho, mas mesmo assim a lei não tem a capacidade de determinar o que Deus pretende. Ela coloca limites para a ação do homem, mas não impõe a Deus limites. Sigamos. Desculpem, a minha garganta não tá legal. Após este parêntese do trovão, que é uma manifestação clara da manifestação de Deus, que chama atenção, João faz a forma do juramento redundante com a referência ao Criador. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios por terra. Salmo 46, 6. O significado em análise, análogo a este modelo, é a revelação do anjo, que, exatamente aquilo que eu falei de São Paulo, que quebra toda a sabedoria humana e eleva toda a capacidade de se moldar e de readequar a Deus. Então, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios. Essa é a relação que
que acontece aqui. No entanto, não se explica do que consiste esse mistério. O esclarecimento virá mais tarde. Agora nós não temos ele. No momento, o autor será interessado em criar uma tensão para realizar e repetir a revelação angelical e provisória. Ele está dizendo que a revelação dos anjos, a revelação da lei, ela é provisória e incompleta. E aí nós estamos já em Apocalipse 10, versículo 8 e 10. Então a voz que ouvi no céu falou-me de novo. Vai, toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. Ele me disse, toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de ter comido, amargou-me as entranhas. Uma voz ouvida pela segunda vez do céu ordena a levar o livro. A cena supõe um gesto simbólico em Ezequiel também, que é convidado na sua vocação a comer o livro, né? Pegar o livro e comer. Esse comer o pergaminho escrito significa claramente, por parte do profeta, assimilar a mensagem. Assimilar. Quando não é tão difícil da gente entender. Quando vocês vão dar risada agora junto comigo. Não é difícil entender. Porque quando nós tomamos a Sagrada Escritura, né? Como tomamos a Sagrada Escritura, não importa se é uma versão de bolso, ou um livro, ou um grande, nós pegamos e começamos a ler, a palavra nos atrai, ela nos fascina. E nós vamos lendo, mas no momento em que começamos a digerir aquelas palavras, que nós começamos a entender o que elas dizem, nós vemos a responsabilidade que está vinculada àquela palavra, aquele ensinamento, e aquilo começa a gerar em nós um sentimento de até mesmo angústia, de impaciência, até mesmo de temor. Então, esse é o significado que João quer que nós entendamos, que a palavra de Deus, quando nos é dirigida, nós devemos tomá-la e apropriar-se dela. Ela vai ser, nesse primeiro momento de apropriação, vai ser fabulosa. Ela vai nos dar muita alegria. Mas quando a gente começa a digerir essa palavra, a gente vê que para cada palavra que eu entendo e eu assimilo, existe uma responsabilidade. Ninguém ama aquilo que não conhece, mas no momento que conheceu, existe uma obrigatoriedade em tomar posição. Isso, inclusive, aplica-se ao campo da moral. Eu sou inocente até o momento em que eu tomo conhecimento de uma lei. Então, quando eu não conheço, eu sou ignorante. Então, eu não tenho o peso da lei sobre mim. Eu preciso ser instruído. Mas uma vez que eu fui instruído, então agora eu tenho a prerrogativa de ter obrigações para aquilo que eu conheço. Se eu não souber o significado de uma placa, eu posso atestar que eu sou ignorante daquilo. Mas quando alguém me diz, olha, esta placa aqui, está escrito nela, não faça isso, não passe esse caminho. Se você passar por esse caminho aqui, você pode ser penalizado. Depois que eu sei disso, se eu fizer isso, então eu estou incorrendo, de fato, numa falta grave. Né? Então, esse tipo de situação que eu estou apresentando para os senhores assim, de uma maneira muito, muito informal hoje, são de fato as repercussões daquilo que o livro do Apocalipse está nos dizendo. Né? Esse capítulo 10 ele é extremamente rico por causa disso. Porque muitos dos símbolos que antes estavam meio que espalhados, eles começam a se concatenar. E aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara disso.
O pergaminho que está escrito, como disse, por parte do profeta, é a capacidade que o profeta, que o homem de Deus tem de assimilar a mensagem divina e ser capaz de transmiti-la aos outros. O livreto contém a revelação divina confiada aos profetas. Ezequiel mencionou apenas a doçura do livro. E João, por outro lado, ele apresenta o contraste, ou seja, a impressão de amargura. Então, aquilo que eu falei para os senhores, o Antigo Testamento não nos disse tudo. O Novo está nos revelando algo mais. O antigo profeta nos diz que a palavra é doce. O novo profeta, o profeta do Novo Testamento, o teólogo do Novo Testamento, está dizendo, olha, ela é doce na boca, mas quando ela chega nas entranhas, ela exige da minha parte um posicionamento. Um posicionamento. Exige de mim uma tomada de atitude. Eu estou apresentando esse estudo do livro do Apocalipse, e às vezes eu fico pensando aqui, será que eu não estou sendo muito chocante? Porque muitas pessoas esperam do Apocalipse algo que o Apocalipse nunca vai dar para essas pessoas. Ou seja, visões do futuro, né? Visões mágicas. Não. O que nós estamos estudando aqui, eu acredito que os senhores já perceberam, é a capacidade que um homem iluminado pelo Espírito Santo teve de dar como ferramenta de reflexão para os seus contemporâneos e os seus irmãos de fé de todos os tempos. Ou seja, fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa história da salvação. Então, com essa imagem do livrinho, essa imagem, ele conseguiu mostrar que esse livrinho que é comido, no Antigo Testamento era apenas doçura. Mas no Novo Testamento é doçura quando eu recebo, mas quando quando eu começo a digerir ele, quando eu começo a refletir sobre ele exige de mim uma tomada de decisão. Ou quente ou frio. O morno vai ser vomitado. Entendem? Talvez essa palavra, esse regurgitar, nunca teve tanto sentido quando eu tomo e coloco ao lado dessa reflexão que São João faz aqui no Apocalipse. Vamos adiante. Apocalipse 10, versículo 11. Então foi-me explicado: urge que ainda profetize de novo a numerosas nações, povos e línguas. É alguém que vai falar em nome de Deus. O sujeito no plural que oferece uma nova mensagem foi-me explicado. Urge que ainda profetize de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Um sujeito plural, né, oferece uma nova mensagem indeterminada, talvez um conjunto de todos aqueles já mencionados. O anjo, os 7 trovões, a voz do céu. No entanto, a mensagem é importante e necessária, essencial, de continuar a missão profética, dirigindo aos 4 destinatários, ou seja, a todo mundo. Aqui, João está se colocando como profeta, como alguém que está nesta obra falando em nome de Deus, falando em nome de Cristo, falando em nome do Evangelho. A fórmula típica do Apocalipse, né? Apocalipse 5:9. Cantaram um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro, abrir-lhe os selos, porque foste imolado. Resgatastes para Deus, ao preço do sangue, homens de toda a tribo, língua, raça e povo. Ou seja, esse profeta, ele deve ir a toda a tribo, língua, raça e povo. Ele é aos 4 cantos, a toda a humanidade. Ele é o profeta do Novo Testamento, aquele que vai dar plena revelação de tudo aquilo que havia sido dito, mas não havia sido compreendido. Havia sido anunciado,
mas não havia sido ouvido. O último elemento, ele sofre uma modificação. Apresenta Apocalipse 11:9. Muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações virão para vê-lo em 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Sofre nesse caso uma modificação no último elemento. A presença dos reis para sublinhar o encontro e o confronto com a autoridade política e o poder tirano deste mundo. A intervenção de Deus consiste, portanto, em uma atribuição profética, a comunicação de uma mensagem a ser assimilada para ser transmitida ao mundo. Então a palavra não importa. Ela não foi feita para ficar nas páginas. Como disse o texto aqui, ela foi feita para ser digerida. Ela foi feita para, ela se manifesta ao homem para ser apropriada. A palavra que está no papel, ela quer voltar para a sua origem, a inteligência. Voltar para o conceito. Voltar para onde de fato ela tem poder. Enquanto uma lei está num pedaço de papel, é só um pedaço de papel. Mas quando ela está na consciência de alguém, então, sim, ela determina o que deve ser feito. Então, essa é a lógica que São João diz. Todo o conhecimento que vos foi dado tem que ser comido, tem que ser digerido. E depois de digerido, depois de compreendido, tem que ser levado aos 4 cantos do mundo. Esta é a missão de cada um de nós. Essa é a missão de cada cristão. Esta é a missão daquele que fala em nome de Deus, do profeta. E aí, o munus batismal nosso, sacerdotes, reis e profetas. São João está dizendo, eu estou assumindo a minha parte, agora vocês têm que assumir a vossa. Por si só, isso já transforma muita coisa na nossa vida a partir daquilo que nós já lemos e já compreendemos do livro do Apocalipse. A imagem da palavra é confiada ao profeta. Agora é adicionada uma característica fundamental da revelação do Antigo Testamento, o santuário. A imagem da mediação do templo tem 2 precedentes literários. Um desenho meticuloso que está dentro do livro de Ezequiel, ou seja, terceira visão de Zacarias anunciando a restauração, né? Zacarias 2, 5, 9. Levantando os olhos, vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor e perguntei-lhe, onde vais? Ele diz, a Jerusalém. Respondeu ele, para ver qual a largura e o seu comprimento, ou seja, ele vai medir Jerusalém. O anjo porta-voz conserva-se imóvel. Quando veio ao seu encontro, outro anjo lhe disse, corre, fala a este jovem, diz-lhe, Jerusalém vai ficar sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela como um muro de fogo que a cercará. Serei no meio dela a sua glória. Então aqui, neste contexto, medir significa projetar uma construção. Então ele está olhando para o templo e ele está vendo o que é necessário para que ele determine os limites sagrados. Pelo contrário, não medir significa não ser exclusivo, deixar qualquer um poder invadir, uma multidão, né? João ecoa essas cenas, mas reformula de uma maneira muito original. Não o anjo, mas o próprio vidente, aquele que vê, tem um instrumento de medição, né? O baril tem a forma de um cetro, então é uma régua, não é régua, como é que é? Um metro, que o meu pai é pedreiro, né?
hoje já aposentado, mas é pedreiro, então ele sempre tinha esse método. Então, eles também tinham, era uma medida, e com essa medida se fazia as projeções, as medições. Bom, vamos lá. Em contraste com a Nova Jerusalém descrita no final do livro do Apocalipse, com elementos semelhantes deve ser enfatizado. Apocalipse 21, 15 a 27. A cidade formada num quadrado, comprimento igualado à largura, mediu-se. Então ele está fazendo menção a Jerusalém de fato. O templo de opressão estrangeira, qualificado em 42 meses, é um número simbólico equivalente a 3 anos e meio, metade de 7, que figura uma imperfeição, um limite imposto ao mal. Então, é um tempo imperfeito. Então, 3,5 é metade de 7. 7 é o número da perfeição, metade de 7 é algo imperfeito. Apocalipse 11:3, desculpa. Mas um rei forte se levantará e dominará sobre vasto império, e fará tudo quanto lhe aprouver. E aí continua um discurso dirigido por João que contrasta com o povo que figura duas testemunhas. Assim, ele concede aos pagãos momentos de dominação. Então, esses são os 42 meses, né? São os 3 dias e meios, os 3 dias e meio, podemos assim dizer. E ele está dizendo que sim, Jerusalém, o templo, será invadido, será tomado, mas isso não é permanente, isso é temporário, isso é imperfeito. E isso também, e esses textos são visões que o Antigo Testamento tem muito claras. Ele está tomando essas imagens de lá, como eu sempre digo aqui. Essas imagens que têm um conhecimento muito próprio para o povo judeu, têm um significado muito próprio, e ele está dando uma nova temática. O livro de Daniel fez nele uma figura técnica para indicar a curta duração da predominância do mal. Então, esse 7 pela metade, os 3 dias e meio, é uma imagem que já há no tempo no livro de Daniel. Daniel 7:25. Nos últimos versículos nas últimas palavras do versículo 25, tempo e metade de um tempo. Daniel 9:27. Por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Daniel 12:7. Desculpa. Então ouvi um homem de vestido de linho que estava no rio, levantando ao céu a sua mão esquerda, bem como a mão direita. Pelo eterno vivo, será um tempo e meio tempo, e a metade de um tempo, no momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida. Então, não é um tempo determinado, nem é uma sentença, são momentos. Então, é a figura que São João usa para falar que existirão tribulações, mas não serão eternas. Elas serão marcadas no tempo. Apocalipse 11:4. São elas 2 oliveiras e 2 candelabros, e se mantém diante do Senhor. A imagem, ela remonta a Zacarias. Zacarias 4, Zacarias 4:11, 2 oliveiras colocadas, uma de um lado e de outro do reservatório. Assim, simboliza esses filhos, né? Ou seja, um homem consagrado, um sumo sacerdote e o rei. No Antigo Testamento, o sacerdócio
e o munus regio não podiam estar na mesma pessoa. Ou seja, quem era sacerdote nunca seria rei, e quem era rei nunca poderia se tornar sacerdote. Ou houve um dos reis de Israel que tentou usurpar as duas funções. Ele era sacerdote e rei. E aí foi amaldiçoado com a lepra. Só que no livro do Apocalipse, essa não é a visão. Essa não é a visão. Essa relação entre sacerdócio e realeza não é a relação que São João usa. Por quê? Porque o paradigma, o protótipo de sacerdote não é o sacerdócio hebraico, não é a realeza hebraica. O protótipo é Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote dos sacerdotes, o rei de Salém. Então esse é o paradigma, o protótipo de... Então essa reflexão que ele vai apontar que o sacerdócio de Israel, ele não era perfeito, que o munus regio de Israel também não era perfeito. Então ele vai colocar aqui em xeque as duas grandes instituições, o templo e a realeza. O fogo é um símbolo típico, né, que nós temos aqui. E é um relato bíblico também, apresenta o profeta Elias, que invoca fogo do céu. Então, essa realidade que nós temos aqui é para que se compreenda, acima de tudo, que existe um poder, né, que tem dois símbolos, que aludem a dois grandes personagens, né, o rei e o sacerdote. O rei e o sacerdote que tem na pessoa de Cristo um único local. Rei dos reis, sacerdote, sumo sacerdote. Então, dentro do texto do Apocalipse, ainda que nós estamos estudando, ele vai fazer a alusão, né, a duas testemunhas que são equiparadas, né? Essas duas testemunhas que são equiparadas são a lei e o sacerdote, ou seja, aquele que governa e aquele que oferece o culto ao Senhor. Essas duas testemunhas são os santos do Altíssimo, né? Apocalipse 10, 8 a 10. Então uma voz ouviu no céu e falou de novo: Vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e a terra. Tomei então um pequeno livro e comi. De fato, em minha boca doçura do mel, mas depois de ter comido, amargou-me as entranhas. Em vez disso, é uma elaboração que João faz e enfatiza a morte desses dois personagens numa reação universal. A tensão que recai sobre eles agora é a morte no ritual de não enterro. A grande cidade indicada, né, de forma inequívoca, só pode ser Jerusalém. Então, seu nome, no entanto, não é pronunciado, mas substituído por nomes como Sodoma e Egito. Então, quando ele vai falar que o rei e o sacerdote não foram aceitos em Jerusalém, ele está falando de uma única pessoa que é unida por aquele fogo que eu acabei de citar. Esse fogo une o rei e o sacerdote numa única pessoa. Ou seja, o fogo é o símbolo do poder de Deus. As duas árvores, o sacerdócio e a realeza, estão unidas numa única pessoa, Jesus. E esta pessoa é morta em Jerusalém. É morta em Sodoma. É morta no Egito. E aqui a gente entende o quê? A gente entende que por que é que eu devo levar
esta palavra de Deus a todo e qualquer campo. Porque, independente de qualquer outra coisa, o mundo não vai parar, o tempo não vai parar, a história não vai parar. Tudo aquilo que Deus precisava fazer, ele já fez. A manifestação está acontecendo. Um novo tempo já iniciou, já se abriu, já está apresentado. O sacerdote da nova e eterna aliança, o Rei dos Reis, já está no nosso meio. Ele tem na sua mão aquele barrete para medir o seu território, e ele vai proteger o seu território. E aqueles que guardarem a sua palavra estarão no meio deste território, estarão protegidos nesse território. É uma realidade que, depois que a gente junta as peças, ela é tão simples, ela é tão clara. Apocalipse 11, 2 e 3 vão falar de um átrio fora do templo. Porém, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios que hão de calcar os pés à cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei minhas duas testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. A identificação desses dois caracteres não encontra em muitos estudiosos um acordo. As incontáveis interpretações que são propostas podem ser substancialmente reduzidas a essas. Primeiro, essas duas figuras são figuras históricas do Antigo Testamento, de maneira especial Moisés e Elias. Segunda possibilidade, figuras históricas do Novo Testamento, Pedro e Paulo. Terceira possibilidade, figuras simbólicas, exemplo, a lei e os profetas. Então, esses que combaterão para expulsar de Jerusalém aqueles que a afligem, podem ser figuras Moisés e Elias, Pedro e Paulo, a lei e os profetas. E com base nesse contexto literário da sexta trombeta, entendida como a intervenção divina na economia do Antigo Testamento, as duas testemunhas simbolicamente resumem todos os fiéis da antiga aliança suprimindo o judaísmo infiel. Ou seja, aqui se está falando não somente das afrontas que a lei, que a palavra de Deus sofreu externamente, mas acima de tudo internamente. E aqui este novo tempo, as prerrogativas da revelação, elas serão defendidas e será abolida uma maneira de pensar do antigo e onde será apresentado o novo. Esta é a perspectiva que pertence, inclusive, ao próprio Evangelho, nas próprias palavras de Jesus, que vai criticar as dificuldades que os judeus têm de compreender que ele é o Messias, não porque seja difícil, mas porque os interesses das classes dominantes não permitem que eles aceitem Jesus Cristo. Mateus 23, 29 e 36 é um grande texto que vai falar os ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais monumento dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos tempos de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos com o sangue dos profetas. Então, além de estarem sendo hipócritas, estão testemunhando contra os seus próprios antepassados que assassinaram os profetas. Então, Jesus está dizendo que as castas dominantes, tanto os sacerdotes quanto os reis de Israel, eles eram hipócritas, porque todos os profetas que vieram antes de João Batista e Jesus foram mortos por essas castas, ou por um lado ou por outro, ou em comum acordo, que é o caso de Jesus. Em comum acordo entre os fariseus e o rei, entre Herodes e os sumos sacerdotes,
Jesus foi condenado à morte. Isso é exatamente o que está sendo apresentado por João. Ou seja, esse Israel tem que morrer. Esse Israel será passado a fio de espada. Esse Israel tem que deixar de existir. A esse Israel não cabe a nova revelação, porque ela veio, falou a eles e eles não quiseram ouvir. É forte essa parte do Apocalipse no final desta trombeta. Ou seja, a manifestação, a intervenção de Deus, deste anjo que manifesta a glória, esse anjo que traz um ato benevolente sobre a terra, ele veio sim, mas não para aqueles que não querem ouvir. Ele veio para aqueles que querem ouvir. Apocalipse 10, 4, 8. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz que dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não escreva. Então, eu que vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que contém, o mar e tudo que se encerra, que não haveria mais tempo. Mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus de acordo com a boa nova que confiou aos seus servos, os profetas. Então a voz que ouvi do céu falou-me de novo: vai, toma o pequeno livro aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. A voz do céu é ouvida como uma mensagem significativa. São 2 testemunhas, mortas e ressuscitadas. São convidadas a subir ao céu e fazer sob os olhos espantados de seus adversários. A corrupção do mundo começou com uma queda do céu. O 5º anjo tocou a trombeta e eu vi então uma estrela cair do céu. Apocalipse 11, 12. Ouvi uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu em uma nuvem quando os inimigos os olhavam. De acordo com a expectativa dos apocalípticos, o terrível momento de angústia e de perseguição será seguido pela ressurreição e pela inauguração de um novo reino. Ou seja, todos aqueles que forem tocados pela perseguição, pela morte, eles encontram a ressurreição. Eles encontram a vida em Cristo. Ou seja, aqui São João está dizendo que o martírio, que é a capacidade de se entregar por essa graça, por essa bênção, por essa palavra de Deus, faz algo que Israel nunca quis fazer. Faz algo que Israel nunca quis se comprometer. João conclui a 6ª trombeta, então, com a memória da ressurreição das testemunhas. Ou seja, as testemunhas ressuscitam. Esta é a hora decisiva, é o tema clássico da teologia joanina. João 5, 25 e 28. No versículo 25, em verdade vos digo, vem a hora e já está aí, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ao ouvirem viverão. E no versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. O evento é de novo um grande terremoto. Apocalipse 11, 13. Naquela mesma hora, produziu-se um grande estrondo, um grande terremoto. Caiu 1/10 parte da cidade e pereceu no terremoto 7.000 pessoas. Ademais, aterrorizadas, deram glória a Deus no céu. A catástrofe que derruba o destino da humanidade, destruindo a cidade do mal e tornando os homens capazes de dar glória a Deus. Então aqui ele está dizendo que, em certo momento, não existe mais espaço para o mal. As suas muralhas caem, ele é aviltado, ele é exposto. E todos aqueles que temiam esta fortaleza, temiam
o aprisionamento desta cidade do mal, dão glória a Deus, porque se descobrem libertos. Aplicando isso que São João está dizendo, por mais que uma sociedade seja injusta, por mais que um momento seja precário, toda a sociedade ela se encaminha para dar o seu grito de alforria. Isso é próprio da natureza das sociedades. E depois retomar o seu caminho. Mas nesta nova dinâmica, todo o tempo passado sobre sacrifícios e penas, ele não é premiado com um novo tempo passageiro. Um novo tempo que vai terminar numa nova revolta, numa nova perseguição, numa nova reconstrução. Não. O momento em que for instaurada o reino dos céus, isso tudo vai mudar. Isso tudo transforma-se. O evento pascal, então, evocado pelo símbolo do terremoto, chega assim como o cume do sexto elemento, que apresenta como a intervenção decisiva de Deus. O evangelista Mateus também liga a morte de Jesus ao terremoto e à ressurreição dos santos. Isso nós temos em Mateus capítulo 27. A sétima trombeta é tudo o que resta para se celebrar. É o estabelecimento do reino aguardado pelo conceito apocalíptico. Ele vai ser inaugurado com a ressurreição de Jesus. Bom, gente boa, esta sétima trombeta ressoando é o tema do nosso próximo estudo aqui. Nós vamos finalizar com esta trombeta ressoando. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Talvez amanhã já tem vídeo novo, tá bom? Eu já estou recuperadinho, voltei a ter voz de novo, Foi em 2 dias aí um pouco puxadinhos, peguei não é gripe, não é nada, São algumas coisas que a gente, no primeiro momento, até pensei que podia ser uma dengue da vida, mas não é. Foi alguma alergia, alguma coisa que me deixou um pouco debilitado, mas já tá tudo certinho. Bom, gente boa, muito obrigado por deixar que a gente entre nas suas casas, nesse dia, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.